outro lado sobre o adversário, Massa, porque o Vessa falou muitas vezes sobre a palavra competir, o quanto o Corinthians competiu e tudo mais. De novo faltou para o Palmeiras competir, porque eu não achei que o jogo do Palmeiras foi ruim, não. Olha, também não achei que foi ruim, achei que tem evolução, deu para ver evolução, inclusive o pênalti que o Everton pegou é um alento. Mas a competição está em 20 faltas que o Corinthians fez e só 7 que o Palmeiras fez. Normalmente, quando você joga fora de casa, você faz mais faltas, né? Normalmente, quando você joga fora de casa, você desarma mais. São 18 contra 7. Eu não enxergo direito. 18 contra 7. Então, tá claro, aquilo que eu passei a semana inteira pedindo, não vimos de novo. Que é um time que se comporte de forma mais altiva, né? Mas isso também dá para entender, porque são 7 jogadores novos, né? Um time que está sendo remontado. Aquele mais experiente que você pensa em tentar contar com ele, não estava em campo de novo, que é o Felipe Anderson, sem contar o Paulinho, que já é desfalque certo. Murilo fora também, né? Então, cara, fica claro que o Palmeiras é um time juvenil ainda, em formação, né? Sobre o jogo em si, o Palmeiras começou bem, fez bons 10 minutos. O Corinthians não passou do meio campo. Depois do lance do pênalti, que foi fortuito, né? A bola desvia no jogador do Palmeiras e cai para o Memphis. O Corinthians, normalmente, quando um goleiro pega o pênalti, o time que está jogando fora cresce. Não foi isso que aconteceu. Quem cresceu ali foi o Corinthians, muito pela torcida, por estar jogando em casa. E o Corinthians teve ali bons minutos e um chute só do Mateuzinho, produção ofensiva muito pouca, muito pequena. Não foi um amasso, o Everton fez 3, 4 defesas, não. Teve um chute de fora da área do Mateuzinho. Não foi do Bidu? Mateuzinho, né? Que ele estava quase caindo ali. Fez o chute, o Everton defendeu. E depois, aos poucos, o Palmeiras foi melhorando no jogo, criou as oportunidades. Teve um passe maravilhoso do Fux para o Maurício, que serviu o Vitor Roque. Depois, uma última chance, mais 2 chances antes do jogo terminar. Chute do Sousa travado, voltou para o Giai, chutou. O Ranieri salvou lá em cima da linha. O Ramalho salvou em cima da linha. Isso. Depois teve uma outra jogada maravilhosa, com 3 toques. O Palmeiras chegou dentro da área e o Sousa chegou um pouquinho atrasado para finalizar. O Palmeiras tem boas notícias. O Sousa parece ser muito bom jogador. O Evangelista, concordo com você, fez uma atuação muito boa. Um pouco abaixo eu achei o Giai um pouco abaixo. E o Facundo também, muito pela função tática, né, que eles tiveram que exercer durante o jogo. Mas aí chega um momento crucial. Qual foi o momento crucial? A contusão do Fux. Quando você perde um zagueiro com 30 e poucos minutos, eram 33 minutos de jogo, 32 quando o Fux sentiu a contusão. Quando você perde um zagueiro assim e o outro zagueiro entra, é preciso que o time tenha experiência em campo. É preciso que o time diga o seguinte: olha, mentalmente está 0-0, o Corinthians perdeu um pênalti, nós tivemos nossa chance, mas vai terminar 0-0, certo? E aí, o Mikael faz uma falta normal de jogo, porque o passe foi feito e o time estava desorganizado defensivamente. Ele fez uma falta normal, parou o jogo, fez certo, parou o jogo que era para o Palmeiras se organizar defensivamente. E aí que eu falo que é um time arame liso, um time juvenil, né? Se é um time pronto, preparado, o Garro ia estar tentando bater a falta até agora. Não é possível você permitir, no mata-mata, num confronto desse, na casa do adversário, estando bem na partida, você permitir que se bata uma falta rápida. Está tudo errado, o Sousa está na bola, tinha que estar no Mateuzinho, era outro jogador que tinha que estar na bola, todo mundo de costas para o lance, olhando para o árbitro, e aí o lance é rápido. Muita gente vai crucificar o Gustavo Gomes, acho que ele erra também no lance, porém, você percebe na hora do cruzamento que tem mais jogadores do Palmeiras, mas eles estavam todos desorganizados, também por causa da entrada do Mikael a poucos minutos em campo. Quando você troca um zagueiro, a coisa fica mais complicada. E aí tem uma questão mais macro a ser colocada, né? Esse foi o lance aí que a gente está vendo, o chute do Mateuzinho, que é a estratégia que o treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, utiliza em confrontos mata-mata no primeiro jogo fora de casa.
Não vai ser sempre, e tem sido assim, que o Palmeiras vai conseguir recuperar desvantagens fora de casa, dentro de casa. Me lembra muito o Felipão, no tempo do Felipão. A Libertadores de 99, o campeonato, a Copa do Brasil 98, por exemplo, a final, o Palmeiras perdeu do Cruzeiro fora e tinha que fazer vantagem, fez no Morumbi, o gol do Oséias lá, meio espírita, né? Meio estranho aquele gol do Oséias. Isso tem se repetido, né? Quando começa a se repetir o modelo, você percebe que é uma deficiência do treinador. O treinador do Palmeiras precisa adotar posturas diferentes quando for jogar fora de casa. E uma delas, que é a principal para mim, no segundo tempo, quando você tem o Corinthians entregue, o Corinthians estava entregue, o Corinthians não atacava, o Corinthians não conseguia gerar perigo, lance, nada, zero. O Palmeiras não é incisivo, o Palmeiras não torce a faca, o Palmeiras não finaliza, o Palmeiras não gera escanteio, o Palmeiras não gera falta perto da área, né? E aí fica à mercê de um lance, erros individuais, que tem acontecido nos últimos um ano. Se pegar esse período de um ano aí, vamos pegar um ano, do meio do ano passado para agora, e isso tem acontecido, vai ser sempre o erro individual de um, de outro, daquele que não olhou, que não ficou na falta, porque você não foi incisivo quando teve o adversário aos seus pés. E o Corinthians estava literalmente aos seus pés porque o time fisicamente está mal preparado. Essa é outra coisa que precisa ser questionada. Por que é que esses jogadores, depois de um mês, estão mal preparados e não conseguem jogar 90 minutos da mesma forma? Então, em termos de olhar para o que é um jogo desse, novamente o Palmeiras não entende o que é um derby. E isso passa muito, para mim, pela gestão. Vem de cima para baixo, que passa a ser um jogo comum, blasé, perdemos, não deu. Né? Na própria coletiva, o Abel fala, erramos, perdemos, tomamos um gol de desatenção nossa. Desatenção nossa, meu amigo, não dá mais para ter desatenção nossa. Nesse tipo de jogo não dá. Em pontos corridos, ok, dá para ter a desatenção, você recupera no jogo da volta, você tem mais um jogo, mas em mata-mata, cara, desatenção não tem. E é isso que o Corinthians não teve ontem, né? Até alguns lances que o Corinthians proporcionou ao Palmeiras, por uma ou outra desatenção que acontece no jogo. Mas esse tipo de lance, bola parada, cara, você não pode deixar que a falta seja batida rápido. É uma coisa juvenil, todos nós sabemos disso, desde a 5ª série, entendeu? Então, é um time em reconstrução, é um time que tem 7 jogadores novos. Eu acho que se cobra do Palmeiras algo que não existe mais, que é aquele Palmeiras super vitorioso, aquela cabeça fria, coração quente. Se vocês repararem, o que mais me espanta e assim, o que mais como torcedor, me irrita muito, é que depois de tomar o gol, né, 36 minutos do segundo tempo, o jogo acaba muito por responsabilidade do próprio Palmeiras. Tirando a substituição inacreditável que o Abel fez de colocar o Flaco no lugar do Vitor Roque, que era assim, concordo com o Vessone, lamento concordar com ele, mas é verdade. O Vitor Roque vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras no ataque em campo. É inadmissível não, palavra idiota, né, meio autoritária, é inexplicável para mim tirar o Vitor Roque de campo. E depois teve mais. O jogo foi até 52, não é isso? 51, não é isso? 51. 36 para 51 dá 6. quanto? 6. 36. Não, 15 minutos. 15 minutos, né? Tempo suficiente para você fazer algo diferente. E fez em 32 minutinhos ali, teve a falta, teve o gol, que a gente vai discutir quando vocês acharem que eu devo falar sobre isso. E só, porque depois as bolas pararam muito, porque o Palmeiras fez faltas inúteis, faltas grosseiras, faltas sem sentido, e o jogo ficou picado muito por conta da postura do Palmeiras, certo? Então, o torcedor do Palmeiras tem que perceber, evolução aconteceu, o time está mais com a bola no pé, o time trabalha mais a bola. Vejam, os lances, o Palmeiras encontra os espaços, o Palmeiras consegue jogar mais futebol com a bola no pé, há uma evolução, mas isso vai levar tempo. E não há tempo, certo? Então, eu
eu acho que o ano do Palmeiras pode ser melhor mais para o final do ano do que agora. Vai levar um tempo para que esses jogadores entendam o que é o Palmeiras, né? Eu gostei também muito da atuação do Evangelista, muito criticado pelas redes sociais. Gostei do Aníbal. O estádio, impressionante ver o cara jogar do estádio. Gostei do Aníbal, gostei do Maurício, acho que falta um pouco mais, né? Enfim, o Palmeiras não fez um jogo ruim, mal, mas é um time ainda juvenil, não tem liderança em campo. 10 segundos só que eu preciso. Vai lá, termina aí. Não, é isso. O Palmeiras precisa de liderança em campo. Isso aí não dá para tomar um gol assim, cara. Vocês repararem, os jogadores do Palmeiras estão correndo para trás porque a falta foi batida rápida e o Gomes está completamente fora de posição, né? Na hora em que sai o cruzamento. Desculpa. Não, só para confirmar, se você ajusta isso, né? Você consegue fazer a coisa andar. Não dá para você jogar fora de casa e o teu adversário ter mais desarmes. Não dá para você jogar fora de casa e o adversário fazer mais faltas que você. Certo? Faltas que fazem parte do jogo, com a leniência do nosso querido árbitro, né? Mas essa questão de arbitragem a gente fala quando vocês quiserem que eu fale. Só 10 segundos.